Muito boa noite. Estamos vivendo uma terça-feira e a gente tem certeza absoluta que não é quarta, mas é a terça que foi do futebol. Antes que a gente possa falar alguma coisa de futebol, até porque o Jack está indo de vento em polpa, né? Às vezes tropeça aqui, tropeça ali, mas está indo bem. Vamos chegar talvez na divisão especial do futebol brasileiro. Mas você tem um vício. Primeiro de manhã no Conexão Direta, na 89 FM, é Cachaça da Informação, feito por mim mesmo, o Gebai, titular do programa. E depois à noite você tem a outra cachaça que já atinge nas redes sociais acessos que chegam na casa de 150 mil semanais. Temos acessos aqui em Joinville de 100 mil pessoas que toda semana acompanham não só o Jornal da Cidade, com as colunas minha, do Toninho Neves, do João Francisco e outras colunas que acabaram caindo nas graças da cidade, mas também você acompanha à noite o programa Cidade Verdade. Hoje nós temos um convidado especial, que é um vereador aqui da cidade, até porque teremos no próximo dia 13, na Câmara de Vereadores de Joinville, a entrega de uma outorga de honorabilidade à ministra da Instituição Federal das Coisas Institucionais, ministra Ideli Salvati, que é uma figura pública de grande importância dentro do Partido dos Trabalhadores. Então, eu vou primeiro chamar o Mauro Fonseca, Mauro, para que você possa fazer sua apresentação aqui no Conexão Direta. A gente vai fazer, não se sabe se um bloco ou dois blocos com o vereador, até vou fazer algumas perguntas para ele. E como prometido, eu vou apresentar para você o primeiro Krakatoa que se encontra na Blumenau, arrebentando a suspensão de vários automóveis a todo minuto. São vários Krakatoas que nós temos aqui em Joinville, que são aqueles buracos enormes no meio do asfalto, no meio do trânsito. Eu devo apresentar o primeiro hoje, o segundo vou apresentar amanhã, e todos os dias nós vamos falar nos Krakatoas, enquanto a Secretaria da Infraestrutura do secretário Romualdo França não tentar arrumá-lo. Mauro Fonseca, muito boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite, Joinville. Hoje temos aqui uma presença aqui ilustre aqui do vereador Bento, que é do PT, e também, só para completar aquela situação dos buracos da cidade, foi aquilo que eu falei ontem. O prefeito precisa agir rápido. Não é possível ter um mesmo secretário no ITRAN e o mesmo lá da Secretaria de Infraestruturas. Precisa de muito trabalho, muito empenho quem trabalha no CEINFRA. E no ITRAN, a mesma coisa. Isso precisa ser resolvido o mais rápido possível para que possa atender as reivindicações da nossa população aqui de Joinville. Vereador Bento aqui com a gente, é um prazer, né, Beto? É um prazer nosso. O vereador Bento aqui que vai abrilhantar o nosso programa hoje. Vereador Bento, eu tenho comentado bastante sobre os problemas que o prefeito Udo vem enfrentando, que são os mesmos problemas que o Carlito Mers enfrentou no começo da própria administração dele, e comentei nesse programa que se o prefeito Udo não fizer uma obra de grande porte a partir do mês de abril, ele pode cair em desgraça no que se refere ao que a população possa pensar dele. Ele hoje anunciou uma grande obra, uma mega obra que vai mexer com o Rio Matias, uma obra que até foi uma notícia protagonizada em jornais aqui da região, de 900 e poucos milhões de reais. Vai mexer com o Rio Matias, interrompendo a Doc Lobo, aquelas ruas que fazem o entorno ali da própria Beira Rio. O vereador tem conhecimento dessa mega obra? Acredita que essa obra possa sair? Cumprimentar, Beto, boa noite. Boa noite. Cumprimentar o Beto, cumprimentar câmera do meio, isso. O doutor Mauro Fonseca, nosso amigo, o doutor Mauro, que tivemos a honra de trabalharmos junto na Câmara por um período, na sua atuação como advogado e como assessor daquele poder. É um prazer, Beto, a gente poder estar aqui, falar um pouquinho sobre isso e, primeiro agradecer a oportunidade. Essa obra ela foi aprovada já em 2011, esse recurso que é do recurso do PAC. Essa obra é uma obra importantíssima que vai ser feito hoje à noite, a apresentação do projeto na Mitra Diocesana. É uma obra financiada pelo governo federal através da Caixa Econômica, onde nós estamos tentando buscar a resolver um problema há mais de 100 anos, que a cidade sofre com alagamentos em algumas regiões centrais,
por N situações, por motivos de fluxo da maré, e essa obra, tecnicamente, pelo menos os engenheiros, quando apresentarem todo o estudo que foi feito, ela dá uma condição de parcialmente nós resolver esse problema de alagamento que tem penalizado tanto o centro da nossa cidade. Então é uma obra importante, eu acredito na liberação desse recurso, até porque ele já está à disposição de o município poder utilizar e fazer o processo licitatório, aonde, claro, que a gente vai ter que pedir paciência, doutor Mauro, principalmente à população, porque é uma obra que vai criar um transtorno enorme. Você imagina você fazer a abertura de uma rua na sua totalidade, numa profundidade de 4, 5 metros ou 6 metros de profundidade, que é uma galeria que vai ser colocada devido às bobagens que cometemos no passado, Beto, né? Essa responsabilidade todos nós temos que assumir de construir em cima das margens desses córregos, né? Ainda hoje tem construtora que constrói em cima de margens. Hoje ainda hoje, lamentavelmente, ainda algumas situações dessa, quando o próprio poder público nega, o judiciário vai lá e dá a liberação para que eles possam continuar a construção. Então é lamentável a gente, né, hoje ter que gastar um dinheiro desse que poderia estar sendo aplicado em tantas outras áreas necessárias, e nós temos que fazer essa intervenção. Mas é um dinheiro, né, que eu cuidei desse projeto juntamente lá em 2011, quando eu estive em Brasília, junto com os técnicos da própria prefeitura, acompanhando a liberação desse recurso. Então chegou o momento, né, a prefeitura vai estar tocando essa obra, uma obra importante para a nossa cidade. Não há nenhum tipo de temeridade de, no meio da obra, acontecer a mesma coisa que aconteceu com aquela obra tão grande que o Carlito Mers fez na Max Colim, que aquilo entrou em empreiteira, saiu em empreiteira. Eu só queria que o vereador respondesse se vocês vão monitorar dessa vez, porque é uma obra de grande porte e, logicamente, ela vai envolver muitas empreiteiras, né, que serão contratadas ou por licitação, por concorrência, por edital, não sei como é que vai ser, mas sempre existe o problema, às vezes, de atraso de pagamento, e o prefeito Udo tem primado, dando conta de que não quer atrasar pagamento de nada, mas praticamente ele já acabou se contradizendo quando hoje saiu a notícia de que ele não vai fazer o depósito dos vencimentos do setor patronal do Ipreville. O que o vereador tem a dizer sobre isso? Beto, que esse acompanhamento ele é fundamental. O cuidado, né, o próprio prefeito Udo tem nos garantido isso também, mas a questão da própria arrecadação do município, ela tem uma altos e baixos, depende de um mês. Pode até estar se comprometendo, mas o acompanhamento propriamente do própria contrapartida, ela é uma contrapartida diferenciada. Não tudo que está sendo dado de contrapartida é em recurso, mas sim em bens que o próprio município tem, que é o que o banco exige. Então, já é um ganho enorme que a prefeitura não vai ter que gastar tanto dinheiro com a contrapartida, reduz praticamente a metade da contrapartida do município. Então eu acho que é uma obra que, a não ser que por alguma outra questão técnica, mas pelo financiamento não tem nenhum problema, porque fez a obra, fez a medida, a Caixa Econômica paga, esse dinheiro está reservado para o pagamento. Mauro Fonseca, nesse segmento, a sua pergunta para o vereador Bento. Tá, nessa questão aí, eu até esgotou, foi muito bem, né, respondido. Eu queria perguntar agora sobre outro tema que você iniciou, Beto, aquela questão do título de cidadã, né, honorária para a ministra Ideli Salvati. O vereador Bento é o proponente, né, desse pedido, e foi aprovado por unanimidade, se não me engano, pela Câmara, né? Sim. E então, até que para que a população saiba, né, para se ter esse título de cidadão de honorabilidade, é preciso ter prestado bons serviços aqui para a comunidade, para a cidade. Eu pergunto ao vereador Bento se poderia relatar, até para que a população tenha conhecimento, porque eu fui indagado muito por isso, certo. O que ela fez para o Joinville. Eu falei, nada melhor do que o vereador Bento para poder explicar, é o proponente, né? É o proponente explicar o que ela trouxe de benefícios para a cidade de Joinville. Por isso que é importante a oportunidade, doutor Mauro e Beto, até pelo carinho e o respeito que eu tenho por vocês dois, cada um de nós temos a nossa liberdade expressada bem, da maneira que a gente bem entenda, né? Quando, né, surgiu a proposta, a solicitação, não veio só da cabeça do vereador Bento, veio da cabeça da militância e de muitas pessoas da cidade que têm uma trajetória de vida, e a família Facchini é uma delas, né? Desde o padre Luiz Facchini, que quando a Ideli veio, né, para Joinville nos primeiros momentos, ficou na casa do padre Luiz Facchini. Então, além dela ser professora, ela foi sindicalista, a ministra Ideli hoje, na época ela trabalhou fortemente atuando dentro das próprias igrejas, através da pastoral das igrejas, principalmente da Igreja Católica. Então ela tem uma história de construção dessa cidade
desde o início da vida dela, como antes de ser professora, né? Porque antes dela ser professora, ela fez todo um trabalho comunitário. Junto com a família Facchini, que o próprio Rodrigo Facchini, que é vereador, tem uma paixão pela ministra, como fosse uma mãe dele também, porque se criou junto com a própria ministra dele. Como nós demos, né, para algumas pessoas, e aí houve essa solicitação, como se o Beto ou o doutor Mário me apresentasse uma proposta e fosse um desejo de vocês, é claro que eu vou acatar, né, respeitando a solicitação de vocês. Mas claro que tem que ter uma prestação de serviço. Uma história. Essa história ela tem, essa gravação toda vai ser apresentada no dia da sessão. Aqui já quero convidar vocês dois, né, convidar aos munícipes que tenham o entendimento de queira participar da sessão. Vai ser uma sessão muito bem prestigiada, porque a Ideli ela se transformou numa figura importantíssima, não só para Joinville, para o estado de Santa Catarina, principalmente na função que ela exerce hoje como ministra. Ela fez um papel importante como deputada, como senadora da República, e aí eu posso falar de cadeira, porque eu vivo muito próximo disso, porque quando eu preciso de algo para liberar recursos para a Secretaria da Saúde em Joinville, eu ligo para a ministra para poder acertar uma agenda com o secretário da Saúde, né? E aí a gente faz... Ou o próprio ministro, né? Ou o próprio ministro. Essa própria articulação a gente faz, temos esse acesso à ministra Ideli. E, portanto, entendemos que ela deveria de receber esse título, como tantas outras pessoas que merecem, né? Como vocês da própria comunicação, muitas vezes não se tem um olhar do que vocês produzem positivamente para a cidade, que também merecia ter muito mais respeito, muito mais carinho por nós como estrutura, da estrutura política, e reconhecer, né, o papel de cada um de vocês. Então, a gente está oferecendo esse título justamente pela história dela, que ela já construiu em Joinville. E olha que, vou fazer uma brincadeira parte aqui com o vereador Bento, mas é mais dirigida para o Mauro Fonseca. Ele falou agora de história de jornalista. Olha, se é alguém que tem história aqui em Joinville, sou eu, Toninho Neves e mais um ou dois. E eles falam, ora, esse jornalista não, porque ele tem vários processos. Bom, jornalista para mim que não tem processo não é jornalista, não tem audiência nem no rádio nem na televisão. Vereador Bento, eu tenho 900 processos e posso lhe dizer que 899 fui julgado inocente e fui absolvido. Só tem um que foi impetrado contra mim por outro jornalista que está no STJ. Mauro Fonseca, por favor. Eu só posso aí corroborar o que o Beto falou, realmente. 900 processos, né, Beto? Foi inocentado de 899. 899 ele foi absolvido. Só um que está lá no STJ, e você falou a verdade, né? Quem entrou com essa ação foi um outro colega, um jornalista, que não sei porquê, né? Cargas d'água, ele entrou com esse processo. Meu caro vereador Bento, antes que a gente possa entrar, até porque a gente iria fazer aqui com o vereador Bento um quadro só, mas é que existem muitos assuntos para ele responder. Já acabou o primeiro tempo, nós vamos fazer mais um tempo com o vereador, e no segundo bloco eu vou mostrar isso aqui, vereador, que acabou sendo protagonizado pela revolta de uma moça que entrou no shopping Big, e até esse é um assunto importante para vocês, vereadores, né? A gente vai fazer aqui um pedido especial para o vereador Bento, que eu tenho certeza que ele vai acatar. Eu não sei se já existe esse tipo de projeto, se é algo que pode ser de responsabilidade da Câmara de Vereadores ou que possa ser da responsabilidade do setor de posturas ou da Secretaria da Infraestrutura. Aliás, a Secretaria de Infraestrutura tem muita responsabilidade e a gente pode ver com alguns fiscais. O meu caro vereador Bento, um cachorro labrador exposto numa pet shop dentro de um cubículo de vidro, um cachorro grande, e as pessoas fotografaram, está aqui uma funcionária da pet shop, ela fotografou daqui. Veja o senhor quantos compartilhamentos, mais de 50 compartilhamentos a favor do que essa moça colocou de proteção aos animais. No final, no próximo bloco, eu vou fazer um apelo ao vereador Bento para que ele possa tomar uma posição quanto ao crime ambiental, vereador. Sim. Isso aqui é crime ambiental. Daqui a pouco você continua aqui com Cidade e Verdade. Vamos aos nossos comerciais. Muito bem, nós estamos com uma entrevista hoje com o vereador Bento, até porque nós colocamos em xeque a solenidade que vai acontecer dia 13, de entrega de honorabilidade para a ministra
da institucionalidade dele, Salvati, colocamos aqui outro dia nesse programa em xeque, perguntamos aqui o que foi que ela fez por Joinville para merecer esse prêmio. O vereador Bento já explanou, já explicou que existe uma ligação da ministra muito grande com os serviços sociais, com os serviços à comunidade, serviços ligados à igreja, de ajuda aos mais dependentes, aos mais necessitados. Esse foi um ponto que o vereador Bento destacou. E também outro ponto, ele destacou a ligação que ele pode ter com ela ou outros vereadores, ela que trabalha ao lado da ministra Ideli Salvati. Lembrando que a festa, a solenidade que vai entregar o prêmio de cidadã benemérita de Joinville, ou não sei se honorária, mas será feito aí pelo Rogemar Santos. Ele que vai fazer o cerimonial no dia 13. O nosso colega Rogemar Santos vai fazer essa entrega. Eu estou certo, vereador? É isso mesmo. Vereador, eu queria pedir para o senhor, para poder fazer talvez até um comentário na tribuna da Câmara de Vereadores, que é um comentário que vai com certeza gerar uma simpatia muito grande para Vossa Excelência, porque esse e-mail que eu recebi dessa moça, ele descreve o seguinte: eu estava no supermercado Big da Beira Rio, isso foi sábado, e como sempre fui na vitrine do pet shop que tem lá dentro e me deparei com um filhote de labrador já bem grandinho, em um espaço super pequeno para o tamanho dele. Não tinha água no pote porque ele virou. Então, o compartilhamento do que essa moça colocou foi mais de 50 pessoas indignadas. Vereador, a gente pode fazer alguma coisa a respeito disso? Beto, eu estou assumindo aqui, até porque você é um defensor, né, também, e eu dos animais. Tenho acompanhado todo o teu debate, toda a tua luta na defesa dos animais. Isso aqui é um crime, né? Isso aqui se considera um crime ambiental. E com certeza eu vou levar isso para a gente analisar juridicamente. À disposição. E se você me der aqui, até para mim poder falar na tribuna da Câmara também, e pedir ao município que tome providência, que faça um papel de fiscalização, que já tem por sua obrigação de ver as condições desses animais que hoje estão sendo colocados expostos. E se tiver a possibilidade legal de a gente construir uma lei proibindo que sejam colocados esses animais na vitrine expostos da maneira municipal, lei municipal. Nós vamos fazer com certeza, Beto. Isso é um compromisso que eu acabo, né, de assumir aqui contigo, por isso que eu quero levar justamente para analisar juridicamente. Vereador, Mauro Fonseca, por favor. Só uma pergunta também. Está para entrar sobre a questão aí, em voga aí, da segurança pública, né? Que está aí em frangalhos, né? Não só no Brasil, mas aqui em Joinville também está a dever. Está para aportar na Câmara, não sei se já entrou aquele projeto do UDO sobre a Guarda Municipal. O que o vereador pensa sobre a instalação da Guarda Municipal aqui em Joinville a partir de 2014? Olha, Mauro, esse é um debate que a gente precisa fazer com muita franqueza com a sociedade. Nós não podemos assumir mais despesa além daquilo que o município já tem e isentar o Estado. A segurança pública é de responsabilidade do Estado, a não ser que o Estado banque o custo das guardas municipais. Senão vai ser uma loucura, não para o agora. O agora a gente vai conseguir resolver, mas daqui a 10 anos nós vamos ter uma situação colocada, exposta, de uma maneira muito injusta perante a sociedade, porque nós vamos ter que tirar dinheiro de algum lugar para manter a Guarda Municipal. Eu sou favorável que a gente crie a Guarda Municipal, mas para que ela cuide dos patrimônios públicos, ela se preocupa principalmente do patrimônio público municipal. A quem tem de responsabilidade de combater o tráfico, de combater a marginalidade é a Polícia Militar. E aí cabe o município de Joinville, pelo tamanho que tem, de se unir com todas as forças vivas dessa cidade e bater firme ao Estado. Porque passa governador, entra governador e Joinville sempre fica no esquecimento no contexto de segurança. O ostracismo, é verdade. Então, Mauro, eu quero esse debate, quero aprofundar, fazer com muita tranquilidade, saber de onde que vem essa fonte de recurso para a gente manter isso. Não vou permitir que a gente isente o Estado da sua responsabilidade e nem do governo federal, que é do meu partido. Cada um assume a sua função e a sua responsabilidade. Não tenho claro ainda a minha posição e nem da minha bancada como é que nós vamos se posicionar. Se fosse hoje, seria contra. Da maneira que está ali, seria contra, sem uma explicação da manutenção do recurso, da fonte. É o Estado que vai repassar para que nós possamos pagar essa despesa? Tudo bem. Se for para tirar da fonte, sem. Que vamos tirar da saúde, vamos tirar da educação, aí eu quero analisar isso com muita tranquilidade antes de dar meu voto, mas no primeiro momento
eu estaria me posicionando contra. Até porque na saúde, ô vereador, a gente sabe que o prefeito Diller já está cheio de problemas, talvez até mais problemas do que na época do ex-prefeito Carlito Mers. Ô vereador, como é que o senhor viu a atitude de 13 médicos formando uma espécie de conluio do Clube do Bolinha, que decidiram num dia só desafiar o prefeito Diller, pedindo demissão, médicos que já estão no Hospital São José há muitos anos, inclusive alguns deles que são proprietários de maquinários que fazem a tomografia computadorizada, maquinários de aparelhos de raio-x, que alugam inclusive para o Hospital São José. Como é que o senhor vê todo esse problema do Ministério Público Federal ter descoberto uma espécie de clube de bolinha lá dentro financeiro, que há muito tempo não batia um ponto e com vencimentos que chegavam na casa de 20 a 30 mil reais? Sua opinião como vereador e o que a Câmara pretende fazer no que se refere a isso? Eu, na noite de hoje, até vou estar convidando os vereadores para a gente fazer uma visita em loco ao Hospital São José para ver a realidade desse momento, porque é inaceitável, sendo de médico, sendo de prefeito, ou sendo de quem for, ou nossa negligência de deixar as pessoas sem o atendimento. Se já vivemos num problema com dificuldade com aquilo que a gente tinha, imagina com os 13 a menos, que cada médico faz o seu juramento do compromisso que assume, né, quando ele recebe o seu diploma da formatura. O que se tem, Beto, eu não conversei ainda com o prefeito Udo em relação a isso, tem muito subuchicho, diz que porque faltou diálogo, faltou conversa, mas a questão do ponto. O prefeito está corretíssimo. Todo mundo tem que bater ponto se é numa estrutura pública. Quando a gente trabalha numa empresa, a gente bate ponto. Eu bato ponto na minha empresa, né? Então, Beto, essa questão da justificativa de dizer que não tinha necessidade de bater o ponto, eu acho isso um absurdo. Os médicos que me desculpem, me perdoem, mas profissional que é profissional vai bater ponto e vai prestar o horário que vai estar definido para ele, que ele tenha que cumprir. E aí, se é no município, se é do servidor do governo federal, tem que sim obedecer à lei e aplicar isso. O prefeito Udo, ele tomou uma decisão, claro, com todo o apoio do Ministério Público, porque ele poderia ter alguma penalidade se ele não tivesse apoio do Ministério Público. A questão da medicina, para mim, eu já estou falando há 20 anos, e aí eu posso cobrar do meu governo federal também, e bater forte na mesa, e estou cobrando isso, que a gente tem as universidades federais com mais força para fazer curso gratuito para o filho de pobre também poder se formar na área medicina, e aí assina um contrato por 3 anos, que agora a presidente Dilma tomou essa decisão, doutor Mauro, que já deveria ser tomada essa decisão há 20 anos atrás, porque não é alguns só que vão ser beneficiados. Aí vai ter médicos sobrando no mercado, como nós temos hoje, curso de enfermagem, temos enfermeiros sobrando no mercado. A mesma situação poderíamos ser do médico, se naquela época que abriu as escolas técnicas para os enfermeiros, que nós tivéssemos tomado já também essa decisão a nível de formação para a medicina. Mauro Fonseca, quer fazer uma pergunta? Olha, essa questão dos médicos aí, realmente, até agora, está todo mundo revoltado e não entende por que eles pediram demissão. Aliás, muitos sabem, né? Mas até agora, eles não explicaram quais foram os motivos. E a gente parabeniza o Udo, porque o Udo realmente, ele não, como se diz aqui no jargão, né? Ele não pediu benção, né? Não tirou o boné. Ele aceitou e agora está chamando os concursados, se eu não me engano, né? Chamou já 6 ou 7 aí concursados e vai contratar outros se for preciso. Mas a questão de médico ela é complicada, não só aqui em Joinville, mas em todo o Brasil. Mas aqui existia aqui realmente uma situação muito peculiar. Eles iam trabalhar, não cumprir o horário, né? Muitos sabem disso, que não cumpriam o horário, iam para os seus consultórios e lá trabalhavam. Mas só que no fim do mês, eu já lhe digo, né? O checão vinha. O dinheiro público que eu pago, o senhor e a senhora paga, eles recebiam direitinho e sem cumprir a jornada de trabalho. Isso que é revoltante, para mim é crime. Qual a diferença, repito, daquela fiscal que extorquiu, que estava praticando um crime de extorsão, né? Qual a diferença? Nenhuma. Para mim é a mesma coisa. Agora, desde que comprovado, realmente deve ser processado, né? E o dinheiro devolvido. Ser punido no rigor da lei e, evidentemente, que o dinheiro devolvido aos cofres públicos. Vereador Bento, eu vou lhe mostrar uma cena agora que já virou rotina entre os motoristas de Joinville pela enormidade de buracos que a gente tem nas principais ruas da cidade, né? O prefeito Udo Diller está fazendo a ciclovia ali na via gastronômica até para
para o protesto de tantos donos de restaurantes ali que não querem a ciclovia de maneira nenhuma, alegando que não vão poder mais receber os clientes, que não poderiam mais estacionar. Mas eu quero mostrar uma cena para o vereador Bento. A partir de hoje nós vamos mostrar nesse programa os principais buracos que estão no centro e arredores das principais ruas de Joinville. Vamos mostrar no próximo bloco o buraco Krakatoa, que está arrebentando a suspensão dos automóveis aqui dessa cidade. E perguntar para a Secretaria da Infraestrutura o que vocês estão fazendo aí. Vamos aos nossos comerciais, inclusive as praças, o vereador falando, que estão abandonadas. Voltamos com o buraco Krakatoa para que seja apresentado a você. Cuidado com o Krakatoa. A gente já volta. Muito bem, voltamos ao terceiro bloco do programa Cidade Verdade, né? Uma noite especial, né? Jogo do Joinville Esporte Clube, jogo da seleção brasileira contra Portugal, na cidade que o Mauro Fonseca deve conhecer muito bem, Boston, no estado de Massachusetts. Eu quero informar rapidamente, vereador Bento, vou lhe mostrar então um dos vários buracos que existem em Joinville e que a gente não está vendo a Secretaria da Infraestrutura fazer absolutamente nada. Diz o prefeito Udo que não tem dinheiro. 20 milhões teriam que vir do Badesc, mas por um problema jurídico, esse dinheiro não apareceu porque o processo foi interrompido. Vamos então ao buraco Krakatoa, número 1, meu caro Cristiano. Vereador Bento, esse buraco fica na Blumenau, em frente ao Hospital Dona Helena. Já está aí há mais de 3 meses. Está aí o Dona Helena, estou dando destaque no Hospital Dona Helena, Rua Blumenau, e veja o vereador como os carros passam. Isso é uma cratera do tamanho do planeta Marte. Eu acho que tem cratera em Marte menor do que essa. Então veja, vereador, esse e mais de uma enormidade de buracos estão arrebentando com a suspensão dos carros e passam em cima do buraco. Aquilo faz bum, bum. Meu Deus! Uma moto ali é perigoso, hein? Vereador, um cara de moto que passe aí desapercebido, ele morre. Porque a cratera é funda. Até gostaria que o vereador, se quiser levar esse vídeo, pode levar pro vereador mostrar para quem quiser. Mas é na cidade inteira. É na cidade inteira. Mauro Fonseca, olha a profundidade dessa cratera. E é fácil, dê uma olhada. E é fácil de tapar esse buraco, hein? Eu queria perguntar, antes de chamar o vereador Bento para comentar sobre isso, o que é que vocês da Secretaria da Infraestrutura estão fazendo? Que existe gente lá dentro achacando empresário, a gente sabe que se não existe, pelo menos existia. Pelo menos existia, os indícios levam a crer que o achaque era grande. Era de 4 a 6 mil reais. E a gente não pode dizer aqui o que a gente sabe, porque a gente sabe que tem um clube do Bolinha lascado. Não estou aqui comprometendo de maneira nenhuma o secretário Romualdo, que o secretário Romualdo foi um daqueles que fez uma reunião dizendo o seguinte: meus amigos, antes de eu chegar aqui, a gente vai esquecer tudo para trás. Daqui para frente, quem fizer vai ter problemas. Então, nesse ponto a gente parabeniza o secretário Romualdo. Mas, vereador Bento, será que os vereadores não podem fazer uma espécie de luta para que a gente possa tapar os buracos? Olha, Beto, tem toda a razão na tua reclamação e imagina a indignação do povo. No governo Carlito, eu tive a oportunidade de algumas pessoas, quando aconteceram, né, de quebrar o seu veículo, de arrebentar um pneu do veículo, eu mesmo orientar as pessoas a entrar na justiça. Porque é inaceitável. Essa é a manutenção do dia a dia que não pode deixar para o outro dia. Ela tem que ser feita imediatamente. No mesmo dia. Ali tem risco de acidente, tem risco de morte. Então, eu aconselharia o Romualdo, como eu falei para os nossos secretários, e aí, num período do nosso governo, acabaram respeitando a minha solicitação. Hoje tem um material à disposição no mercado que coloca já o material asfáltico frio, que ele não vai ter a mesma durabilidade de um outro, mas você resolve. Com 1 semana, 2 semanas, você resolve. Até um mês. Que vai com uma carretinha, que cada subprefeitura tem uma carretinha. Joga o pó de brita. Bota esse material ali, vai compactar e vai resolvendo. A manutenção do dia a dia, isso eu falei ao prefeito Udo também, não pode, Beto, uma rua não pode ficar 6 meses sem receber uma patrola. Uma rua não pode ficar 6 meses sem receber uma manutenção de um ensabramento. Ela não pode, a cidade não pode parar. A situação financeira não é de hoje, ela vem ao longo dos anos. Se arrastando? Ela vem. E o material humano tem também, né? O que nos cobrava sempre era a gestão. Então, nós não tínhamos gestão, agora não tem gestão também. Porque se não consegue organizar minimamente a limpeza das praças, vão na praça, no parque da cidade, para vocês verem que absurdo. Como é que tinha um cara que cuidava, tiraram, não tem mais, destruíram todos aqueles banheiros, a população fica à mercê da sorte sem ter aonde utilizar um banheiro, um parque novo,
que tem que ter a manutenção. Então, para mim, é gestão, doutor Mauro. Junta a estrutura que tem, eu sei que é difícil, mas junta a pouca estrutura que tem, chama os presidiários que estão à disposição para ajudar e coloca a fazer manutenção, tapar buraco. E aí a empresa especializada faz aquelas coisas maiores, onde tem que fazer algumas intervenções. Mas igual esse que está em frente ao Coloca de novo, Cristiano, para a gente dar uma olhada, o vereador ver de novo, tá aí, ó. Isso aí o próprio secretário pode ali colocar um material, um pó de brita ali, já resolve, num dia para o outro já vai resolvendo o impacto para não deixar a população indignada. Então é problema de organizar, juntar a estrutura e fazer com que a máquina tenha eficiência. Mas, vereador, é aquilo que eu falei no início do programa. Nós temos um secretário com 2 pastas. Ele não consegue resolver nem a dele, nem a outra. O secretário é uma figura competente, um servidor. Mas pode ser competente, mas não é super-homem. Claro, ele não tinha que estar com 2 funções. Olha aí, secretário Romualdo, o senhor está com 2 funções, tem 4 buracos iguais a esses na Blumenau, mas não é um, não. São 4 que tem ali, vereador. Isso é uma cratera, um cara de moto morre aí. Eu infelizmente, acabo sendo sorteado todos os dias e caio num buraco desse aí, porque é uma irritação quando a gente cai num buraco desse. E esse dinheiro precisa vir para a gente resolver esse tipo de problema. A própria CEINFRA já tem demanda suficiente para deixar um secretário bem meio maluco da cabeça. Exato. Imagina assumir a demanda. Imagina assumir uma outra estrutura. Tem uma demanda enorme de sinalização, que precisa ter. Por isso, Beto e doutor Mauro, só aproveitando o gancho aqui, eu apresentei uma moção na Câmara defendendo que 15% do IPVA seja destinado para manutenção de faixa, sinalização e troca de placas. Que esse dinheiro vai para a fonte 100, some e a gente não consegue cuidar da nossa cidade. Então, que esse valor, 15%, fosse garantido para manutenção de melhoria de sinalização. Estou dizendo isso, vereador, porque a gente vê, o senhor não tem vários mandatos aí, tem até o direito de sair candidato a deputado estadual, porque é um vereador que vem de muitos mandados já na vereança. O que a gente sabe é que está cheio de vereador que acabou de se eleger ontem vereador e já sonha com uma cadeira na Assembleia Legislativa, sonha com as mordomias e os altos salários da Assembleia Legislativa. Só que nós não estamos conseguindo, vereador, cuidar dos buracos da cidade, do primordial, isso é uma coisa primordial, e a gente, ainda bem que fizemos essa entrevista com o vereador, e até vou pegar o gancho, né, para que o vereador possa ir para plenário da Câmara e dizer, fui chamado por um jornalista que me mostrou uma coisa tão simples de se resolver, há 3 meses está lá isso aí, 3 meses, vereador. Viu, Macapá? Há 3 meses que esse buraco está lá e não chega um carrinho com pó de brita, escrito aqui atrás, Secretaria da Infraestrutura, parar o trânsito. Agora, eles param o trânsito para poder interromper para aquele prédio que está sendo construído ali. Aí eles param o trânsito. Aí eles fazem aqueles tapumes, deixam a Blumenau engarrafada direto, porque um grande empresário está fazendo aquele prédio que fica bem em frente ao Hospital Dona Helena. Vereador, uma pergunta, Mauro? Não, eu tinha uma pergunta aqui para o vereador. Essa questão, nós estamos falando da Assembleia Legislativa, muitos candidatos estão pretendendo a Câmara Estadual, a Assembleia Legislativa. Eu queria saber se na Câmara, se o senhor, como vereador, tem alguma pretensão também de se lançar candidato a deputado estadual pelo PT. Eu aprendi que na política tu tem que esperar teu momento, né? Eu acho que é a minha terceira legislatura, estou à disposição do partido, já falei isso ao partido, há um sentimento da nossa militância e de alguns prefeitos até da região que tem uma relação saudável que a gente construiu ao longo desses anos na militância, de nos defender a nossa candidatura de ser um dos pré-candidatos. O próprio ex-prefeito Carlito defende isso, né? Então, tem, a própria militância do PT defende essa necessidade de o PT voltar a ter uma representação. Eu acho que o Joinville pode eleger 5 deputados. Eu também acho. Não pode a cada partido dar uma de irresponsável e colocar 4, 5 candidatos, porque daí não vai eleger. Agora, se os partidos tiverem maturidade e a gente fizer um trabalho sério, elege 5 deputados e tem, sim, uma representatividade do tamanho de Joinville que Joinville merece. Então, eu estou à disposição, doutor Mauro, como eu sempre fiz, no meu terceiro mandato, eu nunca me coloquei a ferro e fogo para ser candidato, mas o partido, por livre e espontânea vontade, hoje já defende a possível candidatura e estou à disposição. Terei o maior prazer de poder contribuir com essa cidade num outro patamar, podendo fazer também a diferença, como a gente faz aqui na relação com a sociedade. Claro que com algumas dificuldades daquilo que foge da nossa competência, mas nunca deixei de atender ninguém, Beto,
com o maior respeito, com o maior carinho. O meu gabinete sempre esteve aberto e continua aberto a atender a população, porque eu preciso dar resposta daquilo que eu recebo como salário, e o mínimo que eu posso fazer é atender bem com respeito às pessoas e dar a resposta dos encaminhamentos. Vereador, a comunidade do Aventureiro ficou indignada com o início da construção do crematório, resultado da vitória que uma empresa teve para poder fazer aquela construção. Eu tinha comentado nesse programa, isso aí é motivo, mas é rapidinho, eu tinha comentado que a audiência pública que vocês fizeram há alguns meses atrás para dar direito a essa empresa aconteceu no Jardim Paraíso. Ficou tudo certo, essa audiência foi lícita, houve voto, a população participou, porque a Associação de Bairros alega que vocês não ouviram a população ali, se queriam ou não a construção. Bem lembrado, Beto. Bem rápido. Te agradeço pela oportunidade. Não houve nenhuma audiência pública no Jardim Paraíso. Foi uma reunião chamada pelas lideranças e pelo padre Humo, lá do Jardim Paraíso, da empresa, para se explicar como é que era o processo. A audiência foi na Câmara. O projeto de lei é do ex-vereador Juarez Pereira. Eu teria, e dei como indicativo, e fui voto vencido, que seria favorável nas marginais, não ali, mas a empresa, ela adquiriu o lote, teve todo o licenciamento, a Câmara, quando aprovou em todas as áreas de zoneamento de indústria, e ali é uma área de zoneamento de indústria, então legalmente eu fui voto vencido, mas eu defenderia que fosse nas marginais, mais próximo à BR. Essa era a minha opinião, isso desde o primeiro debate, quando eu fiz na Câmara. Então tá explicado. Como tem em Balneário, só para rapidamente, em Balneário Camboriú, sim, é na margem, bem na estrada. Acabou o programa, o vereador Bento foi voto vencido, então, para você do Aventureiro, que é contra a construção do crematório. Ele votou contra a construção do crematório aí, na esquina da Tuiuti com a Santos Dumont. Então, tá explicado, o vereador Bento, então, votou contra. Muito obrigado pela sua atenção, vereador, obrigado pela sua atenção aqui. E só 15 segundinhos para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade, à sua disposição, Beto, essa tua solicitação, e ao doutor Mauro e a você, Beto, quando você tiver qualquer demanda, encaminha para o meu e-mail, que a Bianca se responsabiliza de dar a resposta dos encaminhamentos, porque são vocês aqui que são o porta-voz da população também, que o povo procura, né, desesperadamente uma resposta, e quem tem que dar essa resposta somos nós, não vocês. Muito obrigado e até a próxima quinta-feira.